Olá pessoal, meus estimados alunos e alunas, eu quero fazer uma breve revisão com vocês aqui sobre cálculos estequiométricos. Vamos aprender a balancear uma equação química e fazer cálculos químicos. Vamos, sem muita demora, pegar um exemplo aqui de uma reação química. Professor, esta reação química aí, professor, é uma reação química importante, professor? Sim, o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, para quê? Para formar o gás amônia. Essa substância bastante importante aqui, que tem 1001 aplicações. Professor, aqui, professor, então, balancear uma equação química, tá? Parece essa palavra tem a ver com balança, professor? Sim, com balança. Vamos fazer aqui uma analogia. Digamos que aqui nós temos uma balança de dois pratos. Aqui está o primeiro prato e aqui está o segundo prato. Nós vamos fazer o nitrogênio de cor azul e vamos fazer o hidrogênio de cor, essa corzinha bonita aqui, essa corzinha interessante aqui. Observe que aqui então nós vamos ter dois átomos de nitrogênio e dois átomos de hidrogênio. Aqui nós vamos ter, observe, nós vamos ter um átomo de nitrogênio e vamos ter três átomos de hidrogênio. Professor, esta reação química, então, ela não está balanceada, professor, porque eu observo que se fosse uma balança de verdade, ela não estaria equilibrada, professor, porque aqui tem dois nitrogênio e aqui tem um hidrogênio. Aqui tem dois hidrogênio e aqui tem três hidrogênios. Nada equilibrado, professor, essa balança? Então nós temos o quê? Nós temos que equilibrar a balança. É o princípio de Antoine-Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aqui nós estamos vendo que não está sendo obedecido este princípio da natureza. Observe, nós precisamos balancear. A mesma quantidade de átomos deste lado deve ser a quantidade de átomos deste lado. Professor, então como que a gente faz isso, professor? A gente faz assim, ó. Se eu tenho 3 hidrogênios deste lado, eu tenho que ter 3 hidrogênios desse lado. Mas eu não posso fazer apenas um átomo de hidrogênio, porque o gás hidrogênio ele ocorre junto, dois átomos de hidrogênio juntos. Olha aqui, ó. Agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio e aqui eu tenho 3. Não resolveu ainda, evidentemente. Professor, então, professor, se eu tiver aqui mais um parzinho de hidrogênio, professor, aí o que vai acontecer, professor? Ao invés de eu ter 2 átomos de hidrogênio, eu tenho 2, 4, 6. 6 átomos de hidrogênio, professor. Sim, 6 átomos de hidrogênio. E como que eu posso fazer ter 6 átomos de hidrogênio aqui, professor? Eu posso fazer assim, professor? Não, absolutamente. Você precisa desenhar uma outra molécula de gás amônia. Então, vamos desenhar uma outra molécula de gás amônia. Aqui nós temos o nitrogênio e aqui nós temos os 3 hidrogênios ligados a ele. Então, observe, eu tenho 6 hidrogênio agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de hidrogênio como produtos e 6 átomos de hidrogênio como reagentes. Professor, então os hidrogênios estão balanceados, professor. E o N, professor? O nitrogênio, professor? Também o nitrogênio estão balanceados. Observe aqui, ó. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Perfeito. Professor, eu tenho que fazer essa balança todas as vezes que for fazer esse exercício, professor? Não. Você vai ter que fazer o seguinte: colocar números aqui, ó. Números aqui chamados coeficientes estequiométricos. Então, observe então quais são os números. Ó, eu fiz a balança só para tornar didático a explicação. Quais são os números, professor? Me ajude, professor, por favor, professor. Então, ó, eu tenho um parzinho desse aqui, então aqui é apenas o número 1.
Agora eu tenho 1, 2, 3 parzinhos de gás hidrogênio. Então, aqui eu coloco o número 3. Buenas, professor? Estou entendendo, professor. E aqui eu já sei, professor, que eu vou colocar o número 2, professor, porque eu tenho 1, 2 gás amônia. Perfeito, perfeito. Olha aqui. Agora, então, eu tenho 2 nitrogênio. Buenas. E eu tenho, professor, 6 hidrogênio, porque 3 vezes 2 dá 6, é multiplicado. E aqui 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Ok, muito bem. Professor, vamos fazer um exercício de cálculo estequiométrico, professor? Vamos, agora, nesse exato momento, sem perca de tempo. Olha aqui, ó. Vamos pegar este exercício aqui. Observe. A oxidação do ferro, também conhecido como ferrugem, é uma reação muito estudada por causa dos seus efeitos danosos. Considere A e calcule a quantidade de ferro consumido na produção de 320 gramas de óxido de ferro. Primeira coisa que nós vamos fazer neste tipo de exercício é, evidentemente, balancear a equação. Vamos balancear esta equação química aqui. Eu vou destacar aqui para ficar mais bem visualizado. Então, vamos balancear. Então, eu tenho aqui, veja aqui, eu tenho um átomo de ferro e aqui eu tenho 2 átomos de ferro. Eu preciso equilibrar isso aí. Então, se eu tenho 2 desse lado, vou colocar o número 2 aqui. 2 átomos de ferro, 2 átomos de ferro. Certo, professor? Agora vamos contar os oxigênios, professor. Eu tenho 3 átomos de oxigênio aqui e eu tenho 2 átomos de oxigênio. Não está balanceado. Então, eu vou colocar que número aqui, professor? Será que se eu colocar 2 resolve, professor? Vamos ver. 2 vezes 2, 4 e aqui é 3. Não vai resolver muito, né? Agora, professor, então se eu colocar, professor, o número 3 aqui, professor. Você é muito esperto, hein? Eu já sei porque você falou 3. Ó, 3 vezes 2 dá 6 oxigênios e aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio. Para eu ter 6, eu coloco o número 2 aqui, então, porque 2 vezes 3 vai dar 6 átomos de oxigênio. Professor, só que tem um problema, professor. Esse 2 aí não interferiu na quantidade de ferro, professor? Sim, interferiu na quantidade de ferro. Eu vou ter 2 vezes 2, eu vou ter 4 átomos de ferro. Então, eu preciso ter 4 átomos de ferro deste lado também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse número 2 daqui e vou colocar o número 4. Equaçãozinha balanceada. Primeiro passo efetuado. Equação balanceada. Agora, vamos fazer o cálculo da quantidade de ferro necessário para produzir 320 gramas de ferrugem. Então, observe aqui, nós temos aqui, vamos pegar a equação, vamos trazê-la para cá, para ficar melhor de se trabalhar. Então, o balanceamento da equação é exatamente esse aqui. Eu tenho 4 aqui, eu tenho 3 aqui, tenho 2 aqui. Esse é o balanceamento que nós acabamos de fazer aqui, tá? Então, observe, o que eu quero, professor? Qual é a pergunta desse exercício, professor? A pergunta deste exercício é justamente a massa de ferro. Professor, para eu saber a massa desse ferro, eu vou partir da massa de óxido de ferro. Sim, está aqui, ó. 320 gramas. 320 gramas. E eu tenho que transformar isso aqui em número de mols, certo, professor? Sim, perfeito. Você tem que transformar em número de mols, porque nós não podemos trabalhar em gramas. Tem que se trabalhar em mols. Então, para eu transformar em número de mols, eu tenho esta fórmula. Massa em gramas dividido pela massa molar. A massa em gramas eu tenho, a massa molar eu preciso calcular, né, professor? Sim, olha aqui, ó.
Nós temos o ferro e temos o oxigênio. Vamos calcular esta massa molar aqui, a massa molar do ferro e a massa molar do oxigênio. Então, eu tenho 2 ferros, 2 aqui, ó, 2 ferros e 3 oxigênios. Professor, a massa deles, professor, a massa do ferro é 56, é fornecido, tá? Na prova, em qualquer atividade que você vai fazer, é fornecido essas massas, 56, e do oxigênio 16. Então, 2 vezes 56 vai dar 112 e 3 vezes 16 vai dar 48. Soma, professor? Sim. 2 mais 8 vai dar 10, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 4, 6. E 1 mais 0, 0. 160 gramas por mol é a massa molar. Agora eu posso calcular o número de mols, professor. Perfeito, você pode calcular o número de mols, porque agora você tem o quê? Olha, você tem tanto a massa em grama como a massa molar. Vamos calcular aqui, ó. Vamos calcular aqui, que vai ficar mais fácil. Olha aqui, ó, número de mols. Que valor eu vou colocar aqui, professor? O valor dele, 320. Tá? Então, aqui, ó, vai ser 320 gramas. Que valor que eu vou colocar aqui, professor? O valor dele, que nós achamos, 160. Então, está aqui, 320 dividido por 160 gramas por mol. Professor, essa conta é uma conta fácil, professor. 32 dividido por 16 vai dar 2, não vai, professor? Sim, vai dar 2. Você está muito bem de matemática, hein? 2 mols. Tá, então eu achei o número de mols, professor, 2 mols. Agora, para eu saber a quantidade de ferro, professor, então eu tenho o número de mols e tenho a massa molar. A massa molar do ferro é 56. O número de mols aqui, aí que entra o fator balanceamento. Olha aqui, ó. A proporção da reação é 2 para 4. Se eu tenho 2 mols deste aqui, eu vou ter 4 mols deste aqui. Então, é exatamente a quantidade que eu encontrei. Ó, 2 mols de óxido de ferro, então a quantidade de ferro vai ser 4 mols. E aí eu aplico na equação e vou achar a massa em gramas, que é a pergunta deste exercício. Ó, o número de mols, quanto é? O número de mols é 4, então vou colocar 4 aqui. A massa é a pergunta e a massa molar 56. Professor, como resolve isso, professor? Eu passo 56 para lá, multiplicando. Então, eu vou chegar na seguinte resposta. Massa igual 4 vezes 56. 4 vezes 50 dá 200. 6 vezes 4, 24. Então, 224 gramas são necessários para produzir 320 gramas de óxido de ferro. É isso aí, meu caro, minha cara. Espero ter te ajudado e te espero na próxima aula. Um grande abraço.